شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente, porque aquele que Allah guia, ninguém desvia, e aquele que Allah desvia, ninguém guia. Estamos ainda, inshallah, explicando e estudando junto sobre a tua fé. Como nós devemos acreditar ao entender o significado de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Testemunhamos que não há divindade além de Allah, que o profeta Muhammad é o mensageiro e o derradeiro dos profetas e mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. E hoje, inshallah, vamos estudar junto a crença no senhorio de Allah. O significado da crença no senhorio de Allah é reconhecer e afirmar completamente que Allah é o soberano de tudo, criador, mantenedor. Allah é o único em seus atos, por isso mesmo devemos crer que Allah é o único criador de todo o universo. Não há outro criador, assim como é dito no versículo no Alcorão. Allah é o criador de todas as coisas e Ele é aquele que a ampara. Essa na Surata Az-Zumar 39, 62. Por outro lado, quando o ser humano cria algo na realidade, está transformando. Quando o ser humano cria qualquer coisa que, como o carro, como algo que é usado em residência, algo que seja qualquer câmera, carro, avião, ele está transformando, não está criando. Ou seja, fazendo o transporte de um estágio a outro, ou reunindo e montando seus elementos. Tá? Tipo, Allah subhanahu wa ta'ala que desceu o ferro do céu. Aqui não tem atmosfera na Terra, ou não, o ferro não foi criado, ou que seja, foi montado ou transformado aqui na Terra, como o alumínio, como outras matérias. Allah disse no Alcorão, como foi provado cientificamente, que o ferro veio de outros planetas, ou veio da fora da Terra. Então, as pessoas que criam um carro, ou criam um portão de ferro, ou criam um avião, com essa matéria que é o ferro, eles apenas juntam os elementos do ferro com outras coisas que criam essas coisas. Mas, do nada, só Deus que cria. Mas tudo isso não é uma criação real, já que não implica em fazer existir algo que não existia e nem dar a vida ao que estava morto. Igual a história, vocês devem ter ouvido a história do profeta Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Quando ele se encontrou com Namrud, com o rei, e este rei, o profeta Abraão, estava comprando a parte dele de comida, porque o Abraão, o Namrud, o rei daquela época, o ditador, ele possuía todas as terras daquela cidade, ou daquele país, Babilônia. E todas as pessoas que habitavam o reino daquele rei, o Namrud, então eles trabalhavam na terra e toda a colheita voltava para o rei. E quando alguma família, ao cidadão daquela época, ele tinha que ir até o rei pegar só a parte dele e não ter mais que isso. E não depende do trabalho dele. Então, Abraão estava pegando a parte dele e falou, graças a Deus, ou falou em nome de Deus. Ele falou, tu adora alguém a não ser eu? Porque aquele rei alegava que ele era Deus, ele tinha a parte divina. Ele falou, adoro Allah, subhanahu wa ta'ala, louvado seja Ele. Ele falou, seu Deus faz o quê? Aí ele falou, meu Deus cria e ressuscita. Cria
e ressuscita, ou cria e dá a morte. Ele falou, eu posso fazer isso. Pegou duas pessoas que estavam, um deles estava condenado à morte e libertou ele. E outra pessoa que não tinha nada de errado, matou ele. Falou, eu dei a morte para uma pessoa e libertei outra, dei a vida para outra pessoa. Eu posso fazer isso. Só que Abraão, o profeta Abraão, que a paz de Deus seja com ele, era muito inteligente. E não queria discutir muito com ele. Então ele falou, Deus traz o sol do oeste. Traz ele do leste ao do norte. Muda, faz o sol nascer do outro lado. Claro que ele sabia que ele é um ser humano que não alcança fora da terra nada. Então ele não queria discutir que não é essa criação que Deus criava. Que você tem que criar do nada algo, né? Não trocar os elementos, ao juntar os elementos, ao transformar a criação. Ele estava transformando, mas ele não queria. Ele não queria entrar em discussão com o rei. Apenas ele queria deixar ele sem jeito, sem resposta. E realmente deixou ele sem resposta. Favorita alladhi kafar, quer dizer, ele também ficou sem resposta, o rei. Então, por isso, as pessoas que criam a tecnologia, que criam as coisas para servir os seres humanos, eles não criam do nada. As matérias que eles transformam em algo que serve o ser humano, quem criou do nada? Só Deus e somente Deus. Allah é o mantenedor, quer dizer, Allah que mantém as pessoas, Allah que sustenta as pessoas, de todas as criaturas, não há outro igual. Disse Allah, não existe criatura na terra que não seja Allah quem a sustenta. Na surata Hud 11:16. Allah que sustenta as pessoas. Allah que dá todo o sustento para o ser humano. O ser humano, como Deus disse no Alcorão, se ele quisesse deixar de ser rico, ele não consegue. Não assim, procurar ser pobre, procurar ser rico. Não está na mão dele. Não depende da inteligência da pessoa, não depende da força física da pessoa. Se é o rico, Deus está dizendo no Alcorão, se é o rico decidir um dia quer ser pobre, não vai conseguir. Porque Deus que deu isso para ele. Deus que decretou isso na vida dele. Deus que decreta o seu sustento. Então você tem que aceitar, tem que saber que Deus que dá tudo que você tem na sua vida. Seus filhos, sua saúde, sua inteligência, sua visão na vida, sua fé. Sua fé é uma dádiva de Deus. É um sustento de Deus. Então, a gente quer acreditar que tudo que nós temos vem de Deus. Allah é o soberano de tudo. Não há soberano verdadeiro exceto Ele. Desse o Altíssimo, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pertence o reino dos céus e da terra e tudo que existe entre eles. E Ele tem o poder sobre todas as coisas. Na surata Al-Ma'idah 5, a surata 5, versículo 120. Então, tudo que está entre os céus e a terra, tudo que existe nos céus, tudo que existe na terra, pertence a Deus. E Ele tem o controle de tudo. Não há ninguém que tenha o controle absoluto e completo, exceto Allah. Allah disse, Ele é quem dá, Ele é quem decreta todos os assuntos dos céus e da terra. No mesmo tempo, Allah que decreta. Allah que sabe de tudo. Até uma folha de árvore que vem da árvore que desce, é um decreto de Allah, um decreto de Deus. O pingo de água que vem da chuva, quando cai, exatamente o lugar que cai, é decretado de Allah. Quanto o tamanho do pingo, a terra que está sendo arregada pela chuva, Deus que decreta. Então, tudo que acontece aqui é Deus que decreta, Allah que decreta. Por isso que quando nós queremos, quando precisamos, quando necessitamos, devemos pedir para Deus, não pedir para as pessoas. Nós devemos pedir para aquele que decreta essas coisas. Existe uma história de um grande sábio, que seja de um homem virtuoso que adora a Deus, estava na mesquita, pedindo e suplicando para Deus com muito fervor. Ele estava
necessitando assim. Aí um homem, um grande comerciante também estava orando e rezando e percebeu que aquele homem estava rezando e suplicando, pedindo para Deus de uma forma de muita fé e pedindo para Deus que Deus atende o pedido dele. Ele percebeu que ele estava com alguma necessidade, foi lá e perguntou para ele: qual o seu problema, meu irmão? Por que você estava pedindo para Deus, suplicando daquela forma? Aí ele falou: eu tenho uma dívida e essa dívida me dá uma insônia, me dá uma preocupação muito grande. Estou pedindo para Deus me ajudar e conseguir pagar a minha dívida. Ele falou: quanto que é a sua dívida? Ele falou: 4 mil. Está aqui. São 4 mil, cheque de 4 mil, deu 4 mil. Está aqui o meu cartão. Vai lá no meu escritório, eu vou te ajudar quando você precisar. Ele falou: agradeço a Deus, primeiramente, que atendeu o meu pedido. Te agradeço por Deus ter usado o senhor e me deu o dinheiro. Mas o seu cartão eu não preciso dele. Ele falou: por quê? Eu estou te ajudando e vou ajudar você na próxima vez. Ele falou: porque na próxima, quando eu precisar, eu vou pedir para Deus, que Ele vai me atender. Então, não preciso do seu cartão. Não que ele foi ingrato com o homem, que ele tem uma grande fé. Ele tem uma fé em Deus. Ele tem uma certeza que Deus que mandou aquele homem, que pode mandar outro e pode ele não precisar mais outra vez. Então, essa é a verdadeira crença. Ele tem o controle de tudo, Allah subhanahu wa ta'ala. Por outro lado, o controle que o ser humano possui em seus assuntos, sua vida, sua forma de organizá-la, está limitado ao que possui e pode realizar. Este controle pode ter resultados ao fracassar, mas o controle do Criador, louvado seja, não se abala por influências externas. Ele ordena e nada e ninguém pode impedir. Quando Deus ordena, quando Deus decreta, ninguém pode impedir. Você pode usar todas as formas. Pode vir todos os exércitos, pode vir todos os aviões, pode vir toda a força dos governos, dos reis, dos homens, da tecnologia. Quando Deus decreta, nada e nem ninguém vai impedir o decreto de Deus. Allah subhanahu wa ta'ala disse: acaso não lhe pertence a criação e ele é quem dita as ordens segundo o seu desejo, segundo o desejo de Allah subhanahu wa ta'ala, que ele é misericordioso, que ele é justo, que ele é clemente, que ele é sapiente. Então Allah subhanahu wa ta'ala sabe do nosso interesse e ele decreta tudo que está na terra aqui para nós servir. Tudo que Deus fez para servir o ser humano. Apenas a missão do ser humano e dos gênios é adorar Deus. Se nós adoramos Deus da forma que Ele decretou, Deus vai deixar tudo que tem na terra, até o sol, que nós não alcançamos, até a lua, até todas as estrelas estão para servir o ser humano, aquele que foi criado para adorar Deus. Não existe criatura na terra sem que seja Allah seu mantenedor, quer dizer, seu sustentador. Isso é na surata Al-Hud 11:6. Então, por isso, meus irmãos, nós devemos procurar apenas ser servos virtuosos, ser homens justos com a gente mesmo, porque Deus disse: nós não fomos injustos com eles, e sim que eles se foram injustos com eles mesmos. Tem o ser humano que ele é injusto com ele mesmo. Então, quando ele não adora a Deus, ele está praticando injustiça com ele mesmo. Adora a Deus, suplica para Deus, pede para Deus, saiba que Deus que sustenta, saiba que Deus, Ele que tem o controle de tudo na terra. O que você precisar, o que você quer, pede para Deus, que Deus vai atender o seu pedido. Porque Deus disse no Corão: estou próximo a você. Inni qarib, estou próximo. Ujibu, atende. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Atendo o pedido daquele que suplica a mim, daquele que pede para mim. Mas pede com força, pede com fé, pede com fervor, pede que com crença exata que o Deus vai atender o seu pedido. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente sempre. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que dá a nós
sustento lícito e afaste nós do sustento ilícito e dar a força e a vontade de ter esta crença que os mensageiros de Allah tiveram, e os homens virtuosos e os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم